Olá, tudo bem? Queria trazer uma mensagem de Deus para o teu coração nesse momento. No Sermão da Montanha, eu acho uma verdadeira obra de arte, uma coisa fantástica de Jesus, porque ele começa a passar a mensagem do reino de Deus. São mais ou menos 20 citações do Antigo Testamento, 50 figuras de linguagem, uma obra de arte. Desses trechos aí do Sermão da Montanha é justamente as casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Por que eu quero falar sobre isso? Porque nesses tempos de crise a gente percebe muito facilmente isso, as casas que foram construídas na rocha e na areia, onde você fundamentou a tua fé para suportar esses tempos, porque as casas aparentemente eram as mesmas, você não conseguia ver diferença de uma casa para outra. E isso reflete o quê? Muitas vezes você não sabe se aquela pessoa tem aquela intimidade com Deus ou não. E eu falo mais, a tempestade que vem para a casa que estava na rocha e para a casa que estava na areia. Então pode ser que vão vir dias maus, sim, como tem acontecido nesses tempos. A Bíblia não fala se passares pelas águas eu estarei contigo. Ela fala quando passarem pelas águas eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo ele não te queimará, nem brasa arderá em ti. Existe uma diferença entre as duas casas e é justamente essa capacidade de suportar. Mas as casas que foram construídas sobre a areia, aquela casa que vive de uma aparência, parece bonita e tudo, mas ela está muito fragilizada. Muitas das vezes você usou o teu próprio ministério para esconder coisas suas ali. A sua casa te conhece verdadeiramente. Muitas vezes você usou o seu trabalho, muitas vezes você aparentou, viveu uma duplicidade. E agora é o tempo de o Senhor derrubar as máscaras, meus queridos. É o tempo de Ele te conhecer do jeito que você é. E Ele fala na palavra dele que Ele não rejeita um espírito contrito e quebrantado na presença dele. Se você construir sua casa na areia, começa e aproveita essa oportunidade que o Senhor está dando de você construir a sua casa agora na rocha, fundamentada na rocha eterna que é Jesus Cristo. Porque não adianta a gente viver de uma aparência. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15:19, aqueles que esperam em Deus somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. O Senhor está nos tirando de uma situação de miséria, nossa miséria espiritual. A gente tem que reconhecer que não somos nada sem Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, nunca foi sobre nós. Essa que a palavra do Senhor declara. E ele existia um rei, Ezequias, que era um rei tremendo. A Bíblia fala que em Judá não teve um rei como ele. É um cara que fez uma revolução, restaurou a adoração para Deus, derrubou todos os altares de idolatria, e ele começou a pregar a palavra do Senhor, restaurar tudo. E ele fazia tudo. Só que teve um dia que Isaías chegou na casa dele e falou assim: a parada é o seguinte, Deus falou que você vai morrer, coloca a tua casa em ordem. Ezequias na hora ali começou a chorar, se quebrantar. Isaías saindo da casa dele, Deus fala assim: ó, fala pro meu servo que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías volta a falar: aí ó, Deus é bom com você, Ele te deu mais 15 anos, então aproveita. Mas existia uma ordem de Isaías na casa dele ali: coloca tua casa em ordem. E Ezequias ali depois recebeu mais 15 anos profeticamente, viveu mais 15 anos. 3 anos depois dessa sentença ele teve um filho chamado Manassés. E Manassés acabou assumindo quando ele morreu depois desses 15 anos. E Manassés tinha aproximadamente ali 9, 10 anos praticamente. E ele começou a reinar. E era um filho que ele fez totalmente o inverso do que o pai acabou fazendo. Ele derrubou os altares do Senhor Deus. Ele começou a fazer várias idolatrias. Ele chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos como oferta para esses deuses. Ele fez tudo o contrário. Ele virou uma criança extremamente revoltada. Qual era a referência que Manassés tinha de Ezequias dentro de casa? Porque não adianta você cuidar de todas as coisas externas, fazer todas as obras do Senhor, se a tua casa não está fundamentada na rocha eterna. E ali Manassés foi um dos piores reis. Como que uma criança, como que um rei, o Manassés teve como referência para ele fazer o contrário, meu querido? Isso que me chama mais atenção. Será que Ezequias construiu a casa dele na areia ou na rocha? É essa que fica a pergunta para você responder aí. Não adianta, o Senhor preparou hoje esse tempo de um isolamento social. E se a gente pegar, a gente tem vivido nesse tempo aqui, é um tempo da Páscoa. O
tempo da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada, foi muito tremendo. Todas as pessoas estavam nas suas casas. O Senhor, Ele fez o quê? O Senhor fez um isolamento social nesse período. Ele falou, ó, eu quero cada um nas suas casas. Passa o sangue nos umbrais das portas, porque a praga, o anjo da morte vai vir, e se você estiver lá dentro, isolamento social, você não vai sofrer nada. E o que mais é interessante, todos estavam ali online, porque todos estavam conectados numa mesma sintonia com Deus. Ele falou, povo judeus, entra na tua casa e começa a pegar a Deus, buscar a Deus. E eles começaram a buscar a Deus em todas as casas. Eles não estavam todos juntos, mas estavam todos na sua casa buscando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E então eles estavam online ali, era a internet da época, vamos dizer assim, nesse isolamento social. E a primeira Páscoa foi celebrada assim. A gente tem vivido uma semana da Páscoa. E eu quero falar para você, onde você tem colocado ali, fundamentada a tua casa, na rocha ou na areia, porque a casa que é fundamentada na rocha, meu irmão, ele investe em duas coisas. Primeiro, no secreto com Deus, no seu quartinho, você e Deus e mais ninguém. E outra, ele investe na mesa, relacionamento. Casa é lugar de relacionamento. A sua família vai ser um padrão de Deus para outras pessoas, e outras pessoas chegarão a Deus não só pela tua palavra, mas pelo testemunho da tua casa. Então fundamenta a tua casa na rocha eterna, vive as verdades do Evangelho e aproveita esse tempo para restaurar ao altar de adoração dentro da tua casa. Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço no teu coração.